Bom dia, pessoal. Tentando voltar um pouco àquilo que a gente conversou e que a gente meditou durante esse mês, até onde iremos. Então, quando eu estive compartilhando com os irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração de olharmos foi exatamente o exemplo ali da vida de Estevão, que foi o nosso primeiro mártir. E ele deixa vários exemplos para nós podermos seguir. Entre os principais dele, eu vejo quando nós falamos sobre a fidelidade. Ele foi fiel àquilo que ele acreditava e ele foi fiel àquilo que ele pregava, mesmo em meio ao perigo e à possibilidade, de perder a sua própria vida. Ele não abriu mão, ele não comprometeu a sua fé e não comprometeu aquilo que ele cria e aquilo que ele foi ensinado. E esse é um exemplo para nós, que a igreja perseguida nos dá esse exemplo, e nós olhamos esse mês, não só para nós, mas olhamos para a igreja perseguida, e é um exemplo para nós como uma igreja ocidental que cada vez mais é perseguida pelo secularismo e pelas ideologias que confrontam o cristianismo e que não aceitam que nós possamos expressar a nossa fé da maneira que nós cremos. A fidelidade a Deus, a coragem para poder pregar, ele manteve isso, mesmo quando todos estavam furiosos com ele ali, ele falava e ele pregava a mensagem de Cristo e a mensagem de que o homem é pecador, que o homem é falho e que a única salvação está em Cristo. E por fim, ele nos lembra, assim como toda a igreja perseguida tem sido um exemplo para nós também, de que em meio a essa perseguição e a esse confronto, nós precisamos guardar um lugar no nosso coração para o perdão, para que a perseguição não nos torne amargos, amargurados, ressentidos, mas que a gente consiga ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quando ele estava sendo crucificado, ele ainda orou por nós, pedindo que fôssemos perdoados. E Estevão faz a mesma coisa. Então, isso é muito importante para nós, principalmente nos dias atuais onde a gente vive a polarização, e teve gente que deixou de passar o Natal em casa por causa da política, e aí a gente tem que lembrar disso e buscar esse amor mútuo e esse perdão, independente das visões e das acusações até que possam ser feitas contra nós. No dia 9 agora desse mês, nós tivemos celebrando o dia do Pentecostes, e aí a mensagem foi baseada em cima do Pentecostes, desse evento. Nós relembramos o que aconteceu, lemos o livro, o capítulo de Atos, capítulo 2, e porque quando nós temos que responder essa pergunta, até onde iremos, nós temos que ver como o fundamento da igreja, onde ela foi fundada, e ela avançou através do Espírito Santo. Aí nós acabamos lendo aqui que os textos que Pedro utilizou, que a mensagem dele ali tinha a ver com o reino de Deus, enfatizando que o reino de Deus tinha sido estabelecido naquele evento que aconteceu ali. Ele iniciou com Jesus, eles estavam estabelecendo um novo tempo, uma nova era. Diante disso, nós começamos, eu acabei expondo aqui que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus se nós queremos avançar. Nós precisamos do Espírito de Deus. E uma das ênfases daquele acontecimento, e somente do livro de Atos que nós vemos, é os sinais e as maravilhas do Espírito Santo. Aquilo que Deus fazia através dos apóstolos e da igreja. E a pergunta foi, por que hoje esses sinais não estão disponíveis a nós, né? Ou por que hoje nós não vemos isso acontecendo, né? E a reflexão levou a pararmos um pouco e pensarmos, será que nós estamos buscando a Deus e dando espaço para o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que esses milagres e essas ênfases possam acontecer, e que tudo isso era feito para testemunho do Cristo, testemunho do reino. Não era apenas sinais e maravilhas apenas por ter, olha que legal, aquele cara é poderoso, e nada disso. Era para testemunho do reino. E lá em Atos, um dos exemplos que eu utilizei foi Atos capítulo 8, versículo 6, quando Felipe está em Samaria pregando, e ele
diz o texto que por causa das pessoas viram aquilo que estava acontecendo, os sinais, as maravilhas, e as pessoas deram ênfase à mensagem, né? E a minha pergunta e a colocação foi: nós devemos utilizar o Espírito Santo e crer que o Espírito Santo é capaz de fazer coisas miraculosas ainda hoje, e para que a mensagem dele possa ser ouvida e proclamada, né? E muitas vezes nós não fazemos isso, e as pessoas hoje são tão céticas e com o coração tão fechado como eram no passado. E nós precisamos disso, né? Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque nós não vamos conseguir avançar muito sem o Espírito Santo. Olha ao redor do nosso mundo, né? A mensagem trouxe isso. Olha ao redor do nosso mundo, como que nós estamos vivendo hoje. Nós não vamos conseguir sem o Espírito Santo, então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu preguei no dia 16, era o dia da igreja perseguida, e eu usei o texto de Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 5, que é o texto imediato após aquilo que foi pregado por André, que foi a morte de Estevão. E diz que imediatamente, ou diz que naquele mesmo dia, surgiu uma grande perseguição, e todos que estavam ali em Jerusalém, exceto os apóstolos, foram espalhados para as demais regiões da Judéia e de Samaria. Os meus 3 pontos, sermão clássico de 3 pontos, foram de que Deus é soberano na história. Aquilo que ocorreu ali, ocorreu debaixo da soberania de Deus, e Deus guiando a história. Essa ideia da soberania de Deus é uma ideia que não é só de uma linha do cristianismo, pelo menos não deveria ser, é uma ideia que está fundamentada nas Escrituras. Se a gente for olhar, inclusive, nossa herança cristã vem do judaísmo, e é impossível você estudar o judaísmo sem enxergar na crença judaica de que Deus é Senhor da história, de que Ele rege a história. Então, naquele acontecimento, a gente vê a soberania de Deus conduzindo a igreja mesmo no meio daquela perseguição que se levanta. Um Deus que queria que essa igreja se espalhasse, e a perseguição que surge ali não surge de maneira alguma fora do controle desse Deus que rege a história. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto foi que nessa perseguição que aconteceu, eles acabaram cumprindo com a missão, né? A missão que foi determinada por Jesus no começo do capítulo, ou do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, e nos evangelhos, mas a gente encontra ali de que eles deveriam se espalhar e pregar o evangelho, ser testemunhas. Essa perseguição faz com que eles, então, acabem se espalhando. Então, eu disse que, às vezes, a perseguição pode ser uma bênção. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é negativo, que é ruim, pode ser uma bênção, pode ser uma maneira de Deus, na verdade, nos empurrar a fazer algo que nós não estávamos querendo fazer por diversas razões. Naquele caso, parece que havia um certo nacionalismo ainda naqueles cristãos em Jerusalém, um certo preconceito, alguma coisa assim, que fazia com que eles ficassem ali, e então a perseguição que surge é uma bênção para tirá-los daquele momento e levá-los rumo ao cumprimento da missão de Deus. O terceiro ponto foi de que a igreja sofredora, uma igreja que passa por sofrimento, uma igreja que passa por um período de perseguição e de sofrimento, é uma igreja que aprende a valorizar as pessoas e não ficar presa a pequenos preconceitos, a pequenas coisas que dividem as pessoas. Havia uma grande divisão naquela igreja étnica em relação a judeus e samaritanos, e a gente vê isso daí permeado nas páginas dos evangelhos, e a gente vai ver isso daí, inclusive lá no texto de Atos, também no comecinho, essa barreira, mas no meio do sofrimento, no meio da perseguição, numa igreja sofredora, essas barreiras acabam caindo por terra. E qualquer pessoa que tenha vivido na história da igreja em meio ao sofrimento, ou qualquer pessoa hoje que vive em países onde o cristianismo é tremendamente perseguido, percebe que as pequenas coisas que dividem muitas vezes nós cristãos aqui, num lugar livre, no Ocidente e tudo mais, essas pequenas coisas simplesmente desaparecem nesses lugares onde a igreja é perseguida. Porque elas devem desaparecer. Novamente, voltando ao ponto 2, muitas vezes a perseguição é uma bênção, o sofrimento é uma bênção, porque ele nos leva a focar naquelas coisas que são mais importantes, em quem nós realmente somos e qual é a missão de Deus para a nossa vida. Então, basicamente, acho que foi isso. As perguntas? Bom, se vocês tiverem perguntas, preparem-se. Eu tenho 2. Você falou sobre essa questão da perseguição, esse foi o seu foco, e sobre como Estevão foi fiel, e por causa da fidelidade dele,
Aquilo que ele acreditava, e é exatamente isso que acontece ali, a gente vê, é que ele acabou sendo apedrejado até a morte e se tornou aí na história e na tradição da igreja como o primeiro mártir, o primeiro a morrer por causa da sua fé. O que você acha hoje em dia? Principalmente, hoje a gente tem lugares onde o cristianismo é completamente proibido, não existe nenhuma tolerância. Nós focamos isso aqui nesse mês com a Coreia do Norte, justamente no dia da igreja perseguida, o vídeo que a gente passou 2 vezes, esse foi o grande tema. Você mencionou isso, inclusive, na sua mensagem. Mas o que você acha da perseguição? Existem outras formas da perseguição? Existem outras coisas onde nós cristãos, talvez, que não vivemos debaixo de um regime totalitário, de um governo totalitário, vamos ser testados em nossa fé, em nossa fidelidade ao Evangelho? Você acha que existe isso? E poderia dar algum exemplo do que você enxerga sobre isso? Eu acho que isso se enquadra mais naquilo que, durante o preparo dessa mensagem, eu fui olhando e pesquisando mais, desses confrontos e essas dificuldades, vamos dizer, no mundo que a gente chama ocidental. Essa perseguição mais radical, geralmente, a gente encontra nesses países mais orientais e de maioria religiosa muçulmana, hindu, budista, ou desses governos socialistas que também promovem essa perseguição. Agora, no mundo ocidental, onde há essa secularização, o cristianismo tem sido cada vez mais empurrado para uma periferia do pensamento e até, assim, de uma forma sendo encarado como uma linha de pensamento que é conservadora, que é antiquada e que é contra a inclusão e a modernidade. Então, daí aparecem várias linhas de manifestação e de pensamento que mostram e que tentam, né, encaixar o cristianismo nisso. Então, o cristianismo ele se torna contrário a essa ideia geral que é demonstrada, né, de que você tem que ter uma religião onde todos sejam aceitos, independente da sua escolha pessoal. Então, você é aceito, você tem que ser aceito pelo cristianismo, independente de você não aceitar todo o cristianismo. Você aceita só a mensagem de amor de Deus e o acolhimento de Deus a toda criatura, mas não o senhorio de Cristo, onde é buscado e é ensinado a nossa submissão ao Senhor. Então, esses são exemplos que eu tenho percebido cada vez mais e de que esse conflito cultural, e quando isso acontece, os cristãos muitas vezes são colocados em situações difíceis, né? A liberdade de expressão e a liberdade de dizer aquilo que nós cremos que é certo e que é errado. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, você tem a liberdade de agir como você quiser, mas você não tem liberdade de falar que um está certo, outro está errado. Então, essas são formas que eu encontro e que elas vão contra. E aí está a questão da sexualidade, está a questão do aborto, que nós comentamos aqui já em outras pregações que a gente teve. E isso hoje é encarado, como eu dei exemplo ali no Canadá, de 2 eventos que aconteceram com pais sendo processados por discordarem da linha que os seus filhos estavam indo. E eles estavam sendo reprimidos pelo governo por não concordarem com uma política de gênero que o governo impõe, né? E eles nem se identificam como cristãos. Mas hoje isso, em países como o Canadá, você já sofre uma perseguição nesse sentido. Então, quer dizer, essencialmente, nós estamos falando de uma fidelidade àquilo que a gente crê, que ela pode sofrer uma perseguição, como aconteceu no caso de Estevão
naquele momento perseguição, uma intolerância e até as últimas consequências, um apedrejamento dele, por não concordarem com a visão e com a interpretação que ele tinha dos textos bíblicos acerca de Jesus, da manifestação de Jesus. Mas, essencialmente, nós estamos falando que essa mesma intolerância, essa mesma crença que a gente pode ter, pode despertar uma intolerância e um ódio por parte de outras pessoas, por outros motivos, no mundo hoje. É isso. É isso aí. Ok, eu poderia falar mais sobre isso, mas Pode não falar, quero Sérgio. monopolizar. Mas é só interessante quando você mencionou aqui sobre o amor de Deus, que é uma coisa bem interessante, porque muita gente fala sobre o amor, né? O amor de Deus. O amor de Deus é grande coisa e se tornou grande guarda-chuva para um monte de coisa. Mas, infelizmente, a gente tem que entender o que é amor, antes de falar de amor de Deus. E a nossa visão de amor, ela é muito deturpada, muito baseada num sentimentalismo, né? E não é essa a visão que a Bíblia tem de Deus. Eu tive a oportunidade, eu não sei quem mais estava aqui, eu lembro da Carol, tinha mais alguém naquele curso do Servo de Cristo, sobre o amor na obra de C.S. Lewis, onde foi muito bom ele olhar exatamente sobre essa questão, a concepção equivocada que a gente muitas vezes tem de amor. Então, quando a gente fala de amor, né, e muita gente usa essa palavra, não, falta amor, ou é isso, amor, o amor, muitas vezes é uma concepção equivocada, e a gente precisa rever e entender amor da maneira como é amor realmente. E se você quiser, no site do Servo de Cristo, no blog do Servo de Cristo, possivelmente eles têm essas palestras que são filosóficas, intelectuais, mas que vale a pena você acompanhar e ver, porque elas realmente acabam causando, desconstruindo um pouquinho essa ideia sentimentalista de amor que muitas vezes a gente tem. Mas, Silmar, você falou do Espírito Santo. Minha pergunta para você sobre o Espírito Santo hoje em dia é o seguinte, principalmente quando você fala sobre essa questão da atuação do Espírito Santo hoje com coisas sobrenaturais, milagres e tudo mais, e a gente sabe que a igreja tradicionalmente tem tido duas visões sobre isso. Uma que é cessacionista e a outra que é continuista. Em relação aos dons, ou seja, parte da igreja enxerga que aqueles dons, aquelas manifestações, aquilo lá, elas serviram ao propósito de Deus para a expansão do evangelho naquele momento, para afirmar a obra apostólica, mas elas cessaram a partir do momento que os apóstolos morreram, e então o cânon das Escrituras foi encerrado ali, e não havia mais manifestação ou necessidade dessas manifestações para autenticarem essa obra apostólica. Existe uma outra posição, que é a posição continuista, que diz que não há necessidade alguma de que isso tenha cessado, de que não há evidência no texto bíblico de que isso teria cessado, que muitas vezes o texto que é usado por muitos para dizer que teria cessado em 1 Coríntios 13 não diz isso, obviamente não diz isso, diga-se de passagem. Para mim, um erro exegético terrível, o tentar usar aquele texto para afirmar isso é brincadeira. Mas, então, a igreja, basicamente, ela se divide nessas duas posições e, muitas vezes, a gente se vê no meio delas, tentando navegar. Eu confesso a você que eu mesmo, muitas vezes, me vejo entre essas coisas, porque, ao mesmo tempo que eu não sou um cessacionista na minha compreensão das Escrituras, às vezes é difícil lidar com tanta maluquice. Por exemplo, essa semana eu fiquei sabendo dos malucos, na minha concepção é maluquice, não há nada que justifica isso, dos carinhas que vão lá no túmulo, não sei de quem, para tentar receber a unção da pessoa que morreu e que ficou lá naquele túmulo. Aí tinha pessoa deitada lá no túmulo do C.S. Lewis para receber a unção do C.S. Lewis. É no meio dessas maluquices que eu acho que fica difícil a gente lidar com o Espírito Santo, você não acha? Eu acho que sim, cara. Eu acho que muitas pessoas entraram, inclusive, na questão do cessacionismo, de acreditar que os dons não estão atuais hoje, não atuam hoje, né, que o Espírito Santo não pode atuar com seus dons por causa dessas maluquices. E eu acho que a resposta para isso é o equilíbrio bíblico.
é você estar cheio do Espírito Santo e alinhado com a palavra de Deus. E se o Espírito Santo for te levar a algo, a profetizar, por exemplo, num dom de revelação ou de profecia, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, você tem claramente que negar isso, porque não é. Deus nunca vai falar contra a sua palavra, né? Nunca vai fazer algo. Então, o equilíbrio é isso. E, caminhando com a tua pergunta, tem uma aqui que falaram qual que é o propósito dos cristãos viver experiências com sinais e maravilhas hoje. Continua sendo o mesmo que teve lá em Atos. Eu acho que é testemunhar sobre Cristo. Quando você vê um sinal e uma maravilha, diz lá o texto que eu acabei de até citei aqui, de Atos 8:6, que as pessoas elas começaram a prestar atenção naquilo que Deus estava fazendo, na mensagem sobre Cristo, o testemunho de Cristo. Elas prestaram atenção. Outras coisas que a gente pode citar é a edificação do corpo de Cristo, né? Eu acredito que existe isso para ter edificação do corpo, como Paulo fala. E isso acontece nos dias atuais. Eu lembro do John Darren, que é um pregador dos Estados Unidos. Ele estava falando que ele era totalmente cético em relação aos dons do Espírito Santo. E ele chamou John White para pregar na igreja dele, uma série de palestras que ele estava dando sobre o reino de Deus. E no final da mensagem, John White ele falou sobre cura, sobre o reino de Deus, que Deus curava ainda hoje, que as coisas aconteciam. E não só falou, mas ele chamou algumas pessoas que estavam enfermas na igreja para receberem oração. E ele, muito sábio, falou assim: eu sei que pessoas Deus vai curar milagrosamente, outras Deus vai dar uma orientação médica, algum caminho assim. E teve uma pessoa que ela sofria muito de depressão. Ela foi à frente, já tinha passado pelo gabinete pastoral e tudo mais. E o John White orou por essa mulher. Ela chegou e ele reconheceu que o que estava causando naquilo na vida da mulher era um espírito maligno. E repreendeu aquilo como espírito maligno. Quando ele começou a falar isso, esse John Derry era um pastor cético, ele falou assim: eu conheço essa mulher, conheço a vida dela, não tem nada disso, esse cara está pirando aqui. E ficou surpreso quando teve uma manifestação, ele expulsou e ele acompanhou, depois era membro da sua igreja, acompanhou a transformação na vida daquela mulher. Ele está dizendo que todas as doenças ou enfermidades são espíritos malignos? De jeito nenhum, ninguém está falando isso. Mas há coisas que acontecem, então os dons do Espírito e os dons que Deus dá é para a edificação do corpo. Eu me lembro de uma situação, para não citar das outras pessoas, na minha própria vida, que eu estava andando com uma pessoa, caminhando, conhecia essa pessoa. Então, eu não tinha como chegar e falar para essa pessoa assim: olha, você tem um espírito imundo na sua vida. Nada, a pessoa de igreja, frequentava, estava afim das coisas do reino. E uma vez, eu orando por ela por uma enfermidade, Deus me falou assim: repreende esse espírito imundo. E como fazer isso, né? Você com coragem. Como você vai colocar a mão na pessoa que você conhece, que você não é de igreja, que você não é uma pessoa que está numa vida de pecado, algo assim, que você olha, né, que você consegue identificar, e você vai fazer: vou repreender esse espírito. Eu lembro que eu fiquei com dúvida, mas eu orei, eu segui a direção de Deus. E para minha surpresa, realmente, a pessoa se manifestou, depois passou por um processo de libertação e foi curada daquela enfermidade que há tempos os médicos estavam lutando, não descobriam o que era, e algo do tipo. Então, acho que os dons do Espírito são para isso, para a manifestação da glória de Deus, testemunho sobre Cristo, testemunho sobre o seu reino e para a edificação do corpo. Mas ainda vou insistir nisso, sei que tem perguntas aí. Como é que a gente... Onde está o equilíbrio? É possível encontrar um equilíbrio? Porque, quando a gente fala de cura, inclusive nesses movimentos mais malucos, na minha opinião, a tendência é acreditar que Deus quer curar todas as pessoas o tempo todo. Você entendeu? Que a cura é uma coisa... Então, eles vão usar, por exemplo, Jesus, né, vão usar Isaías 53 e outros textos, vão dizer assim: não, a cura está na redenção na cruz e ela está disponível para todas as pessoas que creem hoje. Como é que a gente lida com isso? Você acredita que isso Bom, eu acho que você não acredita, mas como é que a gente lida com isso? Eu espero que você não acredite. Eu acho que a gente lida com isso, Sandro, realmente sendo bíblico. Que você não acreditava eu não acredito nisso.
Eu acredito, como eu falei, é fazendo realmente o básico, que é alinhando com as Escrituras. E você, né, ouvindo o Espírito e tendo uma certeza que Deus não... próprio Jesus não curou a todos. Né? A gente vê no tanque de Betesda, né, tinha várias pessoas. Foi um curado. O registro mostrou que uma pessoa foi curada. Então, é o equilíbrio. Nesses livros que têm saído, principalmente da Vida Nova e alguns outros por aí, tem um deles que eu até citei na mensagem, que é do Kinner, que ele vai o Espírito na Igreja, que ele fala isso, que o alinhamento com as Escrituras é o essencial para você ter uma vida equilibrada no Espírito Santo. Sem isso, você vai cair realmente nesses extremos. Às vezes, cético, você vai se tornar cético porque você olha as loucuras que as pessoas estão fazendo e você fala, eu não quero me identificar com esse pessoal, com essa galera. Então, eu prefiro acreditar numa galera que prega um negocinho mais, né, redondo ali da Bíblia e tal, e não avança um pouco, né, do que fazer essas loucuras. E às vezes a gente se torna cético que impede aquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo ainda. Eu tenho usado por muito tempo uma frase que não é minha, ela vem de um pastor que eu conheci em Maui, quando eu fiz o curso lá, e que é trilhando o estreito caminho entre o cinismo e a ingenuidade. Eu acho que talvez seja esse talvez o ponto, né? Esse estreito caminho entre o cinismo e a ingenuidade. Mas para todos nós aqui, o que nós defendemos como igreja em relação a isso é que a cura, e nós já pregamos isso aqui, inclusive, a cura não é a norma, a cura é a exceção, a cura divina, a cura sobrenatural. Ou seja, ela não é norma nesse tempo. Isso é o que a gente entende das Escrituras. Nós vivemos um corpo mortal, corruptível, e que, de acordo com o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, o nosso corpo mortal aguarda a redenção. Amém. Essa redenção que começou pelo nosso espírito, nós recebemos, né, a redenção com o Espírito Santo, unindo-se a nós e tendo as primícias disso que virá, vai se cumprir um dia em nosso corpo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, e a gente pode olhar claramente em 1 Coríntios 15, que isso vai acontecer quando Jesus voltar na parúzia. Portanto, até que isso aconteça, você, eu, todos nós vamos continuar sujeitos a enfermidades. Você, eu, todos nós, não importa quanta fé nós tenhamos e quantas orações nós possamos receber, podemos, inclusive, morrer dessas enfermidades. Okay? Às vezes, no entanto, Deus cura. Por quê? Ele faz isso em alguns momentos para algumas pessoas, não faz isso em todos os momentos para todas as pessoas, eu não sei. Mas é isso que nós entendemos que as Escrituras ensinam. Quando você diz que Deus quer curar todas as pessoas em todo o tempo, além de ser problemático isso em termos das Escrituras, geralmente o que isso faz é que cria uma situação em que a pessoa que não é curada, ou ela não é curada porque ela não tem fé, ou ela não é curada porque aquela pessoa que orou por ela não tinha fé. Mas, raramente, aquele que diz isso vai dizer assim, não, a pessoa não foi curada porque eu errei. Não, ele transfere isso para os outros. E isso, para mim, não só é uma teologia equivocada, mas é uma teologia tremendamente danosa, que deve ser evitada. Em meio à perseguição, qual deve ser a nossa postura? Combativa, fugir dos confrontos, ou aceitação? Alguma outra postura indicada? Eu acredito que a gente deve buscar responder, né, como a palavra diz, que em todo tempo nós estejamos prontos para responder à razão da nossa fé. Acho que a questão é essa. Então, a gente deve saber no que a gente crê, para que no momento em que a gente for questionado ou confrontado, a gente saiba, em amor, responder. Não adianta falar, você vai para o inferno, né, tal. Isso não vai resolver. Você vai perder o amigo, vai ganhar a discussão. E não é isso que eu estou falando, que nenhum de nós está falando. Mas são questões cruciais, questões importantes que a gente entende ali. Eu preciso, né, demonstrar aquilo que eu realmente creio aqui,
eu não posso abrir mão disso. Tem coisas que a gente não pode abrir mão. E eu acho que aí entra muito pedir como isso deve ser feito, qual a postura. Nós precisamos constantemente de sabedoria. O texto de Estevão fala isso, homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Então, é isso que eu acredito que a gente precisa buscar em Deus, buscar sabedoria, buscar essa unção do Espírito Santo para poder estar respondendo a isso. Tem hora de responder e tem hora de ficar quieto. Tem hora de ir além e falar, e tem hora de esperar e deixar realmente... Uma coisa que eu lembro sempre quando a gente fala de apologética, né, é que Deus não precisa de advogado. Né? Deus não precisa que ninguém vá lá e deixa eu defender Deus aqui. Deixa eu defender o que Ele falou, o que Ele não falou. Então, Ele não precisa de advogado. Quem precisa defender a nossa fé somos nós. E a melhor forma de defender é vivendo essa fé. Acho que essa é a primeira coisa. Então, vamos viver o Evangelho. E aí a gente já está defendendo aquilo que a gente crê. Mas vai haver momentos que a gente precisa se posicionar. Aí depois eu falo as outras. A gente vai. Tem uma aqui sobre a questão de como ouvir a voz de Deus hoje, né? Tem um cara, quem fez a pergunta aqui, falou que amigos relatam que ouvem a voz sempre de Deus e a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus fora a Bíblia. É real, né? Às vezes a gente não consegue ouvir de uma forma clara. E tem muita gente que também fala o tempo todo isso. Eu conhecia pessoas que tudo... Ela falava assim, o Senhor falou comigo ontem, o Senhor falou comigo ontem, o Senhor falou comigo algo. E eu falava, caramba, essa pessoa tem uma fibra ótica direto com Deus, porque né, eu não consigo ouvir dessa forma. Às vezes eu passo momentos sem um direcionamento de algo que... Né, no meu espírito, algo assim, mais pelas Escrituras mesmo. Mas eu acredito que Deus fala. Por exemplo, eu dei um exemplo disso... que aconteceu comigo lá atrás. Assim, literalmente eu ouvi algo que me impulsionou, que era Deus me falando, coloca a mão sobre essa pessoa e repreenda. E eu já cometi erros. Eu comentei aqui na minha mensagem que uma vez eu também achei que estava tendo um direcionamento de Deus, e não era nada de Deus, cara, era da minha própria cabeça, invenção. Então, às vezes, a gente confunde. O certo para você buscar equilíbrio, ouvir a voz de Deus, é através das Escrituras. Mas Deus ainda fala, Deus ainda te dá orientações. Às vezes, eu lembro algumas vezes em que eu estava dirigindo e Deus me falou para me fazer um outro caminho. Eu não posso acreditar que isso não seja um direcionamento de Deus. E quando eu passei por esse outro caminho, mais tarde eu fiquei sabendo que teve um acidente onde o caminho que geralmente eu costumava passar ali e no horário que eu iria passar. Eu não posso chegar e falar assim, pô, foi da minha cabeça. Era o caminho mais simples para mim fazer. Algo na minha mente veio, o meu espírito me direcionou para me mandar um outro caminho. Eu acredito que foi Deus falando comigo, e eu agradeci. E eu tenho certeza que aqui as pessoas têm esse tipo de experiência. A loucura que acontece é exatamente isso, que as pessoas, às vezes, comem uma feijoada pesada num sábado, vai dormir ali, tem um sonho, tem alguma coisa assim, e acha que Deus está falando com ela, e o que eu falei, assim, Deus vai falar com você sempre, a confirmação está encaixado com as Escrituras. Sempre se estiver encaixado com as Escrituras. Agora, tem coisas que Deus está te livrando, te dando um livramento, falando, e eu acredito que Deus fala ainda hoje, sim. Posso só acrescentar isso? Porque é o que nós temos ensinado aqui no decorrer dos anos, e eu sei que isso faz parte do que nós, como Conselho Pastoral, acreditamos, e que, para mim, é fundamental. A pergunta é como ouvir Deus. A resposta mais simples e direta sobre isso é lendo as Escrituras. Ok? Lendo as Escrituras. Leia, estude as Escrituras e você vai ouvir Deus pelas Escrituras. Não fique procurando o profeta disso, daquilo, indo atrás disso e daquilo para ouvir Deus. Leia e estude as Escrituras. Isso é básico, é fundamental para você ouvir Deus. Deus fala através da sua palavra. Nós cremos que Deus fala fora da palavra também. É isso que o Silmar está falando. Nunca contra a palavra. Fora, mas nunca contra a palavra. Então, se qualquer coisa que você ouvir de Deus, que você não leu na Bíblia, em que Deus fala, que é o meio mais seguro da gente ouvir a Deus, nunca deve ir contra aquilo que Deus já falou na sua palavra. Isso é básico, essas duas coisas. A terceira coisa é que
esse ouvir Deus, tanto nas Escrituras, quanto às vezes quando Deus tem que falar conosco fora das Escrituras, e eu acho que isso não é norma. O Silmar falou aqui, eu também já conheci várias pessoas que parecem ter esse cabo de fibra ótica e tudo mais, né, em que tudo elas colocam Deus, nunca assumem responsabilidade para nada. Inclusive, assim, é tão interessante a gente ver as profecias no Novo Testamento, ou aquelas coisas que os apóstolos, a atitude dos apóstolos quando eles falam da parte de Deus, assim, é uma atitude mais assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nunca o Senhor disse isso e aquilo, sabe? Sempre na Almeida, né? Sempre, né? É isso que te digo. Nunca o eis que te digo e tudo mais, mas sempre apareceu bem. Sempre nessa atitude de nós somos falhos, nós somos humanos, parece-nos que nós estamos ouvindo a direção de Deus nesse sentido, parece-nos que é isso a orientação dele, entendeu? E talvez deveria ser essa a nossa postura quando ouvir. Então, eu acredito que é base nisso a intimidade com Deus também. Um espírito desejoso de ouvir, um espírito desejoso de obedecer à voz de Deus, de fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Então, isso você adquire numa vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, de leitura das Escrituras, de tentar aprender aquilo que Deus e fazer aquilo que Deus já deixou claro nas Escrituras, e aí você começa, talvez, a ouvir outras coisas e obedecer às outras coisas, quando forem necessárias que Deus tem que falar com você fora das Escrituras. Eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira delas aqui é o seguinte: se o secularismo é uma resposta a uma visão dualista que separa aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, confrontar esse secularismo não pode intensificar uma separação e rompimento com aqueles que não professam a fé em Cristo? Primeira coisa é, eu acho que há um equívoco aqui na ideia de secularismo. Secularismo não é uma resposta à visão dualista que separou aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Secularismo, na verdade, é você afastar a religião, afastar a fé, ou afastar a Deus para um segundo plano, para a esfera privada, né? Essa ideia. Charles Taylor tem um livro fenomenal, gigantesco. Confesso que eu não li todo, não consegui ler todo, chamado A Era Secular, onde ele, dentre outros filósofos, defendem essa visão do secularismo, de que é colocar a fé. Na verdade, o que as pessoas estão dizendo hoje, e que muitos secularistas dizem hoje, é isso. Eles, quando confrontados acerca da fé e acerca daquilo que a gente tem como verdade, eles vão dizer assim, não, você pode ter isso daí, você pode manter isso daí, guarde para você. Não traga isso para os debates públicos, não traga isso para a esfera pública, não traga isso para quando a gente estiver discutindo sobre determinados temas que dizem respeito à sociedade como um todo. Isso é de fórum privado. Então, é uma tendência, então, do secularismo hoje em dia. O secularismo não é aquele mais que completamente nega completamente a religião, e é isso que o Charles Taylor vai dizer, mas é que tenta empurrar a religião completamente para a esfera privada. Okay? Duas respostas, ou tem bastante aqui. Vocês acreditam que a igreja será perseguida na grande tribulação? Eu não. Porque eu sou amilenista, então eu não acredito nesse negócio que o pessoal diz, não acredito no deixados para trás. Tá? Então, sim, a igreja vai passar por toda a tribulação que ela tiver que passar, até Jesus voltar. É isso que eu acredito. Não vejo sentido algum de Cristo poupar parte da igreja daquilo que a maior parte da igreja tem sofrido durante a história. Meus irmãos, que isso? Nós somos, então, né? Peraí, não tem sentido isso. Então, eu já disse aqui, eu sou amilenista e acredito que a igreja vai passar por essa grande tribulação, como ela já tem passado, que virá sobre a terra. Para os três aqui, onde vocês pegam, André, Silmar, Sandro, vocês acham que a perseguição ideológica de nosso meio é mais perigosa que a perseguição física em países extremos? Pois nosso meio nos leva à mornidão, e Deus detesta a mornidão. E como combater isso e se tornar um adorador em espírito e em verdade, um cristão
de verdade um filho de Deus? Acho que exatamente sendo fiel e, né, buscando ser essa testemunha viva de Cristo, a gente vai arrumar problema cada vez mais. E talvez no futuro alguns de nós vamos ser presos se a gente fizer isso. Então, aí nós vamos ver realmente se a gente precisa confrontar isso, como precisa confrontar. Essas ideologias, esse secularismo, essa forçação de barra toda, ela vai cada vez mais fazer o cristianismo cada vez mais clandestino. E aí nós vamos ver se a gente realmente vai estar testemunhando ou não. Acho que a gente tem que ir cada vez mais se preparando para isso. Posso fazer um comentário breve aqui? Desculpa monopolizar o negócio aqui. Eu estava assistindo esses dias um filme chamado Torturado por Amor a Cristo, e a história do Richard Wurmbrand, que foi um pastor luterano na Romênia, que foi aprisionado em 1948 por causa da sua fé. Ele passou 14 anos numa cadeia comunista. Eu era novo convertido quando eu vi a história dele e tive o prazer de conhecê-lo. Ele visitou o Brasil, acho que em 1982, 83, e tinha um grupo pequeno de pessoas, e eu lembro de fazer parte desse pequeno grupo de pessoas que ouviu ele falar daquilo que ele passou. Bom, eu só estou pensando no seguinte, durante a Segunda Guerra e o Holocausto nazista, o que aconteceu na Alemanha foi que, quando Hitler chegou ao poder e ele começou a levar, através da sua visão ideológica, os alemães a imaginarem uma raça pura, um governo alemão baseado naqueles ideais que ele havia proposto, houve uma divisão na igreja. E essa divisão fez com que parte da igreja alemã adotasse e se colocasse ao lado de Hitler e dissesse, não, ele está correto, e apoiaram Hitler. E parte da igreja alemã, talvez uma pequena parte, disse, não, Hitler está errado. Então, tiveram homens como Bonhoeffer e outros que fizeram parte dessa igreja, que durante aquele período foi uma igreja clandestina, inclusive. Bonhoeffer teve que dirigir os seus seminários na clandestinidade durante um tempo, até que eventualmente ele foi preso, vários outros foram presos. Tem todo aquele processo da conspiração para matar Hitler. Bonhoeffer teria feito parte disso, e ele foi executado pouco antes dos aliados conseguirem derrubar o nazismo. Isso aconteceu num contexto na Alemanha. A guerra terminou em 1945. Em 1948, na Romênia, o Partido Comunista domina o país, faz a mesma coisa que Hitler fez na Alemanha, no sentido de tentar ganhar apoio da comunidade religiosa. A maior parte dos religiosos naquele país apoiam o que estava acontecendo ali, num ato de lealdade ao Estado. E esse pastor luterano disse, não, ele enxerga aquilo da mesma maneira como Bonhoeffer enxergou na Alemanha. E ele disse, não, a nossa lealdade não pode ser maior ao Estado e aquilo que o Estado está propondo do que a Cristo, do que o Evangelho. E ele desafia aqueles poderes, e por causa disso ele acaba sendo preso e torturado durante 14 anos nessa prisão comunista. Sua esposa é presa, é torturada, tantos outros cristãos são presos, morrem, passa todo esse período. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, quando a gente fala sobre perseguição, e a gente cita alguns exemplos, pode transparecer que a gente está defendendo uma ideologia, esse lado ou aquele lado. E, na verdade, a nossa única ideologia é o reino de Deus. A perseguição ocorreu em momentos sob diferentes governos. E toda vez que um governo, seja de direita ou de esquerda, ou de centro, ou de qualquer posição nesse espectro político, toda vez que um governo arroga sobre si
uma posição e um direito que não lhe pertence sobre a vida dos seus cidadãos e sobre a sociedade, toda vez que o Estado tenta fazer o papel de Deus, vai caber a nós, como cristãos, decidirmos a quem é que nós vamos nos submeter: a Deus ou ao Estado? A quem é que nós vamos obedecer? A Deus ou ao Estado? E é nesse contexto que as perseguições, muitas delas têm ocorrido, principalmente no último século. No século XX, boa parte das perseguições na igreja tem sido por questões ideológicas e políticas, mais do que, na verdade, religiosas. A religião secular, no aspecto, a religião humanista, a religião materialista do comunismo tenha talvez ceifado mais vidas no último século do que qualquer outro período da história, de maneira talvez mais cruel. Não é exclusividade dessa, mas a gente não pode fechar os olhos para ela. E em qualquer que seja a circunstância, então, a nossa única aliança deve ser a Cristo. Não a um partido, não a um político, não a uma ideologia, não a um sistema, mas a Cristo. Porque se a gente não fizer isso, nós corremos o risco de, em um determinado momento, nos aliarmos às forças do mal, pensando que nós estamos aliados a Deus, ao seu reino e aquilo que é bom. Ok? Só um comentário de passagem, desculpa. Eu tenho mais uma aqui. Um cristão pode ficar possesso. Responder? Porque eu dei o exemplo aqui, né? Não pode ficar. O exemplo que eu dei aqui dessa pessoa, né, de 2 exemplos que eu dei de pessoas que estavam frequentando igreja e tudo. A do John Darren eu não sei porque eu não conheço a pessoa, não sei, mas a pessoa com quem eu dei o exemplo que Deus acabou curando aqui na igreja e transformando, conversando depois com essa pessoa, ela mostrou que ela não conhecia Jesus de fato. Ela era uma religiosa, frequentava a igreja, tinha uma vida dualista, né, vinha para a igreja, tudo, sabia levantar a mão, fazer tudo, mas não tinha uma vida com Deus fora da igreja. Tinha um coração, na verdade, com muita mágoa, um coração longe de Deus, que não tinha sido transformado. E aí essa pessoa, sim. Agora, o cristão, acredito que não pode ser. O Espírito Santo habita em você, não tem como... né, se ele habita em você, não tem como o diabo também estar habitando. Agora, ele pode, sim, te oprimir. Né? E eu acho que esse é o grande, às vezes, barato que a gente não está se ligando aí. O diabo, às vezes, está zoando a sua vida, está te oprimindo, está causando algumas coisas, você não está identificando porque você está cético em relação a isso, achando que não, eu sou cristão, eu sou mais que vencedor, tal, né? E é aquela coisa, os chavões aí que o pessoal acaba utilizando, e o diabo está zoando a sua vida, cara, né? E você não está enxergando isso. C.S. Lewis fala sobre isso, que a forma que o diabo faz, que mais eficaz tornando você não acreditar que ele existe, né? Que ele não faz mais as coisas hoje. Então, acho que é isso aí. Não acredito em possessão de cristãos. Definitivamente não. Tem uma pergunta aqui. Bom, tem várias, não vai dar tempo de responder. Mas tem uma aqui que colocaram o meu nome, então eu vou tentar Responde aí. responder essa aqui. As outras está tudo escrito Sandro, mas essa aqui... Responde essas também. Essa aqui está... Amado mestre, olha, essa aqui, assim, resumindo a pergunta, ele fala sobre a questão daquilo que a gente já está discutindo, sobre ideologia e tal, e se a solução para isso seria ter, sabendo, né, disso que está acontecendo, a solução seria ter candidatos cristãos, políticos cristãos. Eu acredito que a gente, principalmente depois de morar em outros países onde nós somos uma minoria e minoria perseguida, eu acredito que é importante ter cristãos na política, mas cristãos verdadeiros, não cristãos de nome. Cristãos que se posicionem independente de uma pauta, de uma linha ideológica, que ele vai olhar o que é bom, por exemplo, para o pobre, o necessitado, e ele vai olhar o que ele acredita como valores essenciais da vida. Então, eu acredito em ter cristãos, sim. Eu, pessoalmente, quando eu converso aqui entre nós no Conselho Pastoral,
Eu não gosto da ideia de pastores se candidatando. Eu acho que se você é pastor, você deve ser pastor. Mas eu acredito que tem pessoas que podem ter uma direção nesse sentido e eu não quero julgar, mas essa é a minha opinião. Mas ter cristãos, eu acho que o cristão deve estar em todas as áreas da sociedade, incluindo na política. Isso vai resolver? Não vai. Isso não, aliás, assim, eu não acho que nada vai resolver a perseguição. Eu acho que se a igreja não for perseguida em algum momento, é porque alguma coisa errada a igreja está fazendo. A gente vai sofrer perseguição quando a gente estiver vivendo o evangelho de verdade. E, como disse o Antônio Carlos Costa lá na Target, que a gente estava, a gente não pode ter o sonho de querer criar um Estado perfeito e cristão e que todo mundo siga essas regras. Não é isso. E quando se está governando, se governa para todos, cristãos e não cristãos. Porém, há coisas, há valores, há princípios que são inegociáveis e a gente vai defender. A gente pode perder, mas nós vamos defender. E se for necessário desobedecer o Estado para isso, nós vamos nos posicionar e vamos fazer como Pedro disse, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Vai chegar a esse ponto? Não sei. Mas aí, de novo, nós vamos ver o que nós realmente devemos estar fazendo. Okay. É isso aí. Tem mais, mas não dá tempo Tem de mais, responder. não dá tempo. Eu posso só concluir uma coisa? Eu queria concluir. Jairo, eu não sei se dá para projetar aquele hino Castelo Forte que a gente cantou aqui. Tem uma estrofe que fala exatamente sobre... Eu sei, enquanto eu vou falando, você vai procurando, eu entendi. E aí, tem uma estrofe que fala sobre perder a família, bens. Se temos que perder família, bens, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Eu acho que é de extrema importância que nós possamos lembrar que quando nós falamos da nossa vida como cristãos, nós somos chamados a viver uma vida que nós estejamos não cantando da boca para fora, mas dispostos a isso. Um dos maiores exemplos que a gente teve na nossa vida, uma coisa que sempre me impactou demais, é o grupo de mulheres que participava de estudo, e ela compartilhava comigo algumas experiências, e ela falava dessas mães que tinham sido obrigadas a abandonarem seus filhos, porque elas se converteram a Cristo. Essa semana a gente comentava sobre isso e eu falava, que conversão é essa? Que uma mãe aceita ser expulsa de casa, ser proibida de ver seus filhos, falar com seus filhos, jamais poder retornar para o seu lar. Seus filhos, que ela criou por 7, 8, 9 anos de idade, e ela é obrigada a deixá-los. E ela faz isso por amor a Cristo. Essa é a conversão. Então, quando eu olho para esse exemplo de conversão, eu peço misericórdia de Deus e falo, Senhor, me ajude a ser fiel. E é isso que nós estamos falando. Até onde nós iremos? Nós iremos até mesmo, se for preciso, sermos arrancados da nossa família, separados da nossa família. Até onde nós iremos? Se for preciso ser execrado pela sociedade, nós iremos. Até onde nós vamos? E até onde nós iremos com os nossos irmãos que estão sofrendo isso? O que é que nós vamos fazer? Pessoas, nós trabalhamos com refugiados aqui. Parte dos refugiados que nós temos atendido, alguns deles têm vindo por causa disso, porque eles foram execrados do seu país, da sua sociedade, da sua família. Até onde nós iremos para ser igreja com essas pessoas? Amém. Isso me faz lembrar de uma música do Keith Green, que eu já citei aqui, e eu vi sendo postado esses dias por um amigo, um pastor, em um trecho onde ele diz que ele falou para a esposa no dia do seu casamento. E a música diz, o trecho diz assim, eu preferiria morrer do que amar você mais do que aquele que amou a minha alma. E eu lembro que essa música, a música do Keith Green,
Desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu achei extremamente forte, principalmente essa, talvez uma das mais fortes declarações de devoção a Deus, mais verdadeira, que eu desejo viver isso. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Muitas vezes, como acho que qualquer ser humano aqui, eu me pego pensando o que aconteceria comigo se acontecesse algo com eles, dessa maneira ou daquela maneira. E eu oro e falo: Deus, tenha misericórdia de mim, não permita que tal coisa aconteça e tudo mais. E no meio dessa angústia, desses pensamentos malucos que às vezes invadem a nossa mente, eu falo: Deus, a coisa que eu mais desejo, no entanto, é que se um dia eu tiver que passar por uma situação dessa, algo tão trágico, algo tão doloroso, algo tão terrível assim, que eu seja fiel ao Senhor, que eu não perca de vista a tua bondade e o teu amor, e que eu não perca de vista quem tu és, porque para mim Deus é o que é de mais importante nessa vida. E se eu tiver que perder tudo nessa vida por Ele, por mais doloroso, mais difícil que seja, inimaginável que seja a dor, é isso, porque Ele é tudo, Ele é tudo.